Sabe quando a gente pensa em inovação com inteligência artificial e já vem na cabeça algo super complexo, quase de outro mundo? Pois é, hoje a gente vai ver como uma empresa, a Cobb Hub, virou esse jogo, olhando para o simples, para o básico. Vamos nessa? Então, para entender essa jornada do novo básico, a gente vai passar por alguns pontos. Primeiro, vamos questionar essa ideia de revolução da IA. Depois, a gente descobre qual é o segredo da Cobb Hub. Aí vamos ver o novo básico na prática, entender quanto custa apostar nesse futuro e, claro, o que se espera colher lá na frente. Vamos começar por aqui, então. A revolução da IA e a grande pergunta. Para inovar, precisa mesmo ser uma coisa de outro mundo, super mirabolante? Pois é, né? Quando se fala em inovação com IA, a imagem que vem é essa. Uns modelos gigantes, super complexos, umas jornadas impossíveis. Parece até coisa de filme. Mas a questão é, será que precisa ser assim? Será que esse é o único jeito de inovar? Ou, quem sabe, o melhor jeito? O que acontece é que muitas empresas acabam caindo nessa armadilha, sabe? Elas tentam criar algo totalmente do zero, uma coisa mirabolante, como a fonte mesmo diz. E o resultado? Muitas vezes são projetos que acabam sendo, intimidadores, caros e que, no fim das contas, nem saem do papel. Isso acaba virando uma barreira enorme para a inovação de verdade. Mas é aí que a história fica boa. Porque a Cobb Hub olhou para tudo isso e pensou, peraí, a filosofia deles é surpreendente justamente por isso. Eles foram na contramão. Eles não tentaram reinventar a roda. A grande virada de chave deles não foi criar uma tecnologia super disruptiva do zero, não. A fonte deixa isso bem claro. A resposta não estava lá fora, em algo novo. A resposta estava bem aqui. Essa frase da fonte é genial, ela resume tudo. A Cobb Hub literalmente pegou o básico e colocou IA no básico. Simples assim. Em vez de olhar lá para cima, para as estrelas, eles olharam para o chão, para os processos que já existiam e a pergunta foi outra. Como a gente pode usar IA para turbinar isso aqui? E esse conceito eles batizaram de o novo básico. E o que é isso, afinal? É basicamente a estratégia de usar a IA para otimizar, para orquestrar os processos que já existem num call center. Ou seja, em vez de criar um processo novo, eles pegaram o que já funcionava e melhoraram, deixaram mais inteligente. Tá, legal na teoria, mas e na prática? Como isso funciona? Bom, o jeito mais fácil de entender é botar um do lado do outro, o processo tradicional e o processo com IA. Olha só que interessante. No processo tradicional, a análise de chamada era manual, por amostragem. Com o novo básico, ela passa a ser em tempo real com o IA. O direcionamento, que era baseado em regras fixas, vira uma orquestração dinâmica. O treinamento, que era sempre depois do problema acontecer, vira proativo, com insights da IA. E a tomada de decisão? Deixa de ser só na base da experiência e passa a ser guiada por dados. O ponto-chave é esse. As tarefas são as mesmas. O que muda é o como elas são feitas. É pegar o básico e deixar ele, 1000 vezes mais inteligente. Claro que uma mudança dessas não acontece da noite para o dia. E aqui entra uma parte crucial, o custo. Porque para chegar nesse futuro, a paciência não é só uma virtude, é um investimento. E a fonte usa uma analogia sensacional para explicar isso. É isso. O modelo nasce. Precisamos educar, ensinar e apoiar. Isso é caro. A ideia é tratar o modelo de IA como se fosse uma criança. Ninguém espera que um bebê já nasça sabendo tudo, pronto para trabalhar, né? É um processo. Precisa de cuidado, de ensinamento e, claro, de investimento. E esse ciclo de criar a IA pode ser dividido em 4 etapas bem claras. Primeiro, o modelo nasce. Ele é criado. Depois, a gente tem que educar, ou seja, alimentar com dados, com conhecimento. A terceira etapa é por investimento mesmo. Tempo, dinheiro e o apoio da liderança é fundamental aqui. E só depois de tudo isso é que o modelo amadurece e começa a operar sozinho e a trazer resultado. E isso não é só papo não, é um plano que já está rolando. A Cobb Hub começou em 2024, testando o que a fonte chama de pílulas de conhecimento. Imagina que são pequenas doses de automação sendo aplicadas na operação do dia a dia. A partir de 2025, a ideia é acelerar, mas com calma, sem mudança brusca, sabe? O objetivo é chegar na maturação completa do modelo lá na frente. Esse slide aqui é impactante. 0. Esse é o número de retorno imediato esperado nessa fase inicial de investimento. É aqui que o jogo é decidido. A liderança precisa comprar a ideia, entender que durante essa fase de educação do modelo, o retorno é 0. É uma aposta, um ato de fé no processo e na visão de longo prazo. Ok, depois de toda essa paciência, de todo esse investimento estratégico, qual é a recompensa?
Chegou a hora de colher os frutos. Vamos ver como essa história termina. O objetivo final é esse, bem direto: gerar frutos, gerar resultado e pagar a conta que ficou para trás. Quando o modelo amadurece, a expectativa é que ele não só se pague, mas que traga um retorno que faça todo aquele investimento inicial ter valido a pena. É como se a criança crescesse e começasse a ajudar em casa, sabe? E os benefícios são muitos, viu? A operação fica mais eficiente, a tomada de decisão fica muito mais embasada em dados, a experiência do cliente melhora, mas talvez o mais importante seja o seguinte: isso cria uma base sólida, uma vantagem competitiva que ninguém consegue copiar da noite para o dia, porque esse tipo de maturidade não dá para comprar na prateleira, tem que construir. E tudo isso nos traz uma reflexão final, né? A grande lição que a Cobby Hub deixa é que talvez a inovação mais poderosa não seja sobre criar algo do zero, mas sim sobre reinventar o que a gente já tem. E aí fica a pergunta para todo mundo pensar. Dentro do seu próprio ambiente, da sua realidade, qual processo, qual básico do dia a dia poderia ser transformado com IA?